mas é uma pesquisa emocional também, né? Não é só... Comida não tem só a ver com alimentar o corpo, mas alimentar também esse sentimento de pertencimento, de identidade. Acho que vocês que fazem o curso de gastronomia, quando vocês criam receitas, porque eu acho que é essa a intenção de todo chefe, né, de todo... E aí, cozinheiro, porque quando eu conversei com as mulheres, e aí eu já falo um pouco disso, que cozinham, essa distinção entre chefe e cozinheiro, elas cozinham muito com esse sentimento, né, de colocar uma emoção, de colocar um sentimento nessas receitas. Então, falar sobre, e essa eu acredito que seja a intenção de vocês nesse encontro, os pratos típicos, falar dessas memórias, desses sentimentos familiares, dessa identidade. E algo que eu descobri muito nessas pesquisas sobre comidas é esse sentimento de pertencimento. Nenhuma comida típica é uma comida sem o sentimento de pertencimento. Por isso, ele é um prato típico. Tá? E eu acho que muitas pessoas devem estar estranhando. Como assim? Ela pesquisou comida típica e foi parar no Paraná. Eu fui quase 20 anos professora da Universidade Estadual, a universidade que eu me formei em História. Né? Fui professora substituta da UFP também. E fui professora também por quase 20 anos da Secretaria de Educação. Então, a minha trajetória entre a educação básica e a educação superior foi muito paralela no Piauí. E foi por conta das comidas típicas do Piauí que eu vim parar aqui no Paraná, literalmente. Né? Eu fiz todo meu início de trajetória de pesquisadora no Piauí, entre o Piauí e o Ceará. E aí eu descobri nessa trajetória, pesquisando a história das mulheres, as comidas típicas. Né? E aí, como o Carlos falou, existe sim essa diferença entre o sul, o norte e o centro do Piauí nas comidas. Então, foi pesquisando a história das mulheres que eu descobri a história das comidas típicas e acabei vindo para o Paraná, porque aqui tem a cátedra de História e Cultura da Alimentação na Unesco. Hoje a gente perdeu, porque o líder dessa cátedra, infelizmente, ele faleceu em 2012, que era o professor Carlos Antunes, que foi meu supervisor de pós-doutorado. Então, hoje a gente tem o grupo de pesquisa que está radicado na PUC, não está mais aqui na UFPR, né? Mas a gente continua fazendo o de Aitá, que um ano ele é bianual, um ano fica no Brasil, outro ano fica aqui no Brasil, outro ano vai para Portugal. Ele é bianual. Mas a gente não conseguiu manter a cátedra da História e Cultura da Alimentação da Unesco no Brasil. Vamos ver se a gente consegue retomar. Foi meio esse percurso. Então, eu cheguei à história da alimentação conversando com as mulheres na minha pesquisa sobre história das mulheres, sobre história da educação feminina, e assim, sempre que eu ia conversar, sempre que eu ia entrevistar essas mulheres, elas diziam, vamos para a cozinha, vamos conversar na cozinha, vamos comer alguma coisa. Então, eu acabei descobrindo esse caminho da história da alimentação numa outra pesquisa e me despertou essa curiosidade, vamos assim, de descobrir esses pratos típicos do Piauí, que são tão diferentes no sul, no centro e no norte, e saber o que era essa identidade alimentar do Piauí. E eu fui fazer uma pesquisa de pós-doutorado para saber o que são esses pratos típicos do Piauí, e acabei vendo que tem alguns pratos típicos que marcam essa identidade piauiense,
tanto doces quanto salgados, mas tem outros que são muito específicos de cada região, né? E aí, assim, o que é que tem de comum no Piauí? A cajuína, que está em todo o território, o doce de leite, seja o doce de leite cortado, o doce de leite pastoso, e a carne de sol, a paçoca e a Maria Isabel, mas existem os pratos específicos. E aí, como vocês vão discutir os pratos específicos de cada região, eu vou deixar vocês discutirem os pratos específicos. Tem uma pessoa dizendo, é doce de leite. Gente, é uma delícia, né? Quando eu vou no fim do ano, eu chego, aí eu sou de Teresina, eu chego, minha mãe já diz, olha, não se preocupa, tem a carne de sol, tem a panelada aqui para você, porque aqui não tem panelada, aqui eles fazem uma dobradinha, eles chamam dobradinha, que é o bucho misturado com batata, feijão e cenoura. Mas aí minha mãe diz assim, é porque eles lavam tanto que fica branco. Fica branco, branco, branco. Fica a cor do feijão branco. Né? Então, não é panelada. E a paçoca. Então, assim, são 3 pratos que eu tenho que comer quando eu chego aí no fim do ano. Minha mãe já deixa ser preparado, quando assim, que dia você chega? Então, um dia tem panelada, um dia tem carne de sol com paçoca. Então, eu tenho. Aí meu irmão diz assim: não, é porque ela está com abstinência de comida piauiense. Então, assim, são realmente essa identidade, essa emotividade que você tem com as comidas. Então, você tem uma ligação. Você tem uma ligação. Essa semana mesmo, meu sobrinho chegou, meu sobrinho passou no vestibular para vir para cá. Eu disse, pelo amor de Deus, traz farinha. Traz farinha do Piauí, porque a farinha daqui não é igual, é uma farinha fina. Outra coisa que não tem aqui é massa de arroz para fazer cuscuz. Então, quando alguém vem daí, pelo amor de Deus, manda massa de arroz para fazer cuscuz de arroz. Então, a minha mãe dizia, tem que ter um traficante de comida do Piauí para o Paraná. Mas, só para vocês sentirem que, sim, comida é identidade, comida é emoção, tem as raízes, assim, você pode tirar a pessoa da terra dela, minha mãe, você sai do mato, mas o mato não sai de você. Eu acho que a comida também vai nessa linha. Você pode até sair, você pode... minha mãe brinca muito, né? Que assim, eu já morei, assim, a pessoa me pergunta de onde é que você é? Eu disse, bem, essa pergunta é meio complicada de responder. Se você perguntar onde eu nasci, eu consigo responder. Mas eu já morei em vários, né? Eu saí de Teresina, fui morar em Fortaleza, vim para Curitiba. Então, assim, é muito complicado dizer de onde é que eu sou, onde é que eu nasci. Eu nasci em Teresina, mas nesse percurso eu já morei em vários lugares. Mas a minha afetividade alimentar é do Piauí. Né? Eu até sou uma pessoa muito aberta para comer, para conhecer, né? Mas essa identidade alimentar, e vocês no curso de gastronomia têm que estar muito aberto para conhecer as comidas, mas vocês vão ter sempre uma identidade alimentar. Né? E essa afetividade faz com que vocês conheçam. Mas, bem, o texto, ou assim, o cerne dessa nossa conversa hoje é um texto que eu até mandei para o Carlos. Ele é uma outra linha dentro dessa identidade, desse ramo de comidas, que a gente começou a conhecer também nessa pesquisa, lá em 2012, né, quase 10 anos pesquisando comida, e a gente já publicou uma primeira versão, uma primeira incursão nesse evento que eu disse que a gente faz, que é bianual, esse ano está em Portugal, né, o de Aitá, que é um colóquio sobre práticas alimentares. São pesquisadores, esse ano ele está em Portugal, a próxima edição ele vem para o Brasil.
Brasil, é presencial em Portugal. O ano passado foi em Uberlândia, né, mais online. Esperamos que a próxima seja presencial. E a edição que aconteceu aqui em Curitiba, ainda sem pandemia, em 2018, e o que é interessante do Jaitá? A gente sempre faz uma publicação, né? Então, a edição de Uberlândia vai resultar numa publicação. Sempre que acontece o Jaitá seguinte, a gente faz uma publicação. Então, o Jaitá 2018 resultou nesse livro, né? Mesas luso-brasileiras. E é nesse... eu mandei o PDF para o Carlos, depois ele pode compartilhar com vocês, mas a gente fez essa publicação, Mesas luso-brasileiras, né? Então, em que a gente publicou alguns dos textos das mesas do Jaitá 2018. O Jaitá 2020, nós estamos organizando para fazer a publicação, 2020 e 2021, perdão, 2021, para fazer a publicação. Esperamos que até 2023 esteja publicados os textos do Jaitá 2021, né? Então, foi publicado pela PUC Press, pela PUC Paraná, pela editora da PUC Paraná. Então, qual é vamos dizer assim, o foco? Se eu não me engano, são 22 textos, deixa eu só conferir, para eu não dar uma informação errada, mas eu acho que é isso. Mas depois eu posso mandar o sumário para vocês darem uma olhada. Mas está disponível lá no site da PUC Express, ou quem gosta mais da Amazon. Não estou fazendo propaganda, não, mas é que os textos são interessantes. Mas se eu conseguir os PDFs, eu mando para vocês. Mas o PDF do meu texto, eu já mandei para o Carlos. Ele pode compartilhar com vocês tranquilamente. Para ser uma conversa mais dinâmica, eu não fiz nem slide, nem nada, até para que a gente consiga conversar de uma forma mais tranquila. Como eu disse, o que tem nessa conversa, que é uma linha dessa pesquisa maior. Como as nossas cozinhas são tão diversas, né? Como a gente tem essa identidade, essa afetividade, e nessa andança pelo Piauí e também pelo Ceará, mas mais pelo Piauí, eu comecei a perceber que alimentação, reunião familiar, os nossos pratos vão desde alimentar a alma, vamos assim dizer, mas produtos cosméticos, hoje a gente chama de cosmético, e remédios, né? O que seria hoje a homeopatia. Como nós temos uma origem muito rural, né? E aí não vou negar minha formação de história, né? A gente consegue perceber Piauí e também o Ceará, porque a gente tem um vínculo muito grande com o Ceará, por conta da nossa historicidade, de ter sido um dos últimos estados a se formar nesse processo colonial do Brasil, né? O Piauí, em termos de capitania, ele é uma das últimas a se constituir de forma autônoma, então o nosso vínculo com o Ceará e com o Maranhão é muito próximo, mais com o Ceará, porque a nossa eterna briga
com o Maranhão, não é uma coisa de... O Piauí não se separa, mas sim existe uma rivalidade histórica com o Maranhão, né? Então, mas isso é uma conversa para outro momento. Mas o Piauí é o último a se constituir dentro da região Nordeste, e aí é uma outra configuração. E o que é que a gente tem? A nossa urbanidade, ela é tardia, mais do que qualquer outra estado, vamos assim dizer, no Nordeste. E essa mescla entre urbano e rural, ela não é tão clara. E aí vocês vão perceber isso muito forte na nossa culinária. Os nossos pratos, eles são muito vinculados ao meio rural. E isso está muito marcado na presença forte da carne, por exemplo. Né? Nós somos pessoas extremamente carnívoras. Né? Eu brinco muito, quando eu estou falando de alimentação piauiense, eu disse, olha, nós, nem que seja para sentir o gosto de longe da carne, nós temos que ter carne no prato. Né? Tome como exemplo o nosso prato típico, que é a Maria Isabel. Se vocês pegarem a história do prato Maria Isabel, hoje a gente faz com filé da carne de sol, mas ele era feito com as sobras da carne, porque a gente tinha que ter a lembrança da carne no prato do piauiense. Hoje ele é feito com a melhor carne. Né? A carne de sol foi inventada para poder ter a durabilidade, porque não se tinha geladeira. Hoje é impensado a gente não ter geladeira. Mas eu brinco muito assim, os parnaibanos tiravam onda, porque eles foram primeiro a ter gelo, primeiro a ter geladeira, lá no século XIX. Né? Mas nós somos extremamente carnívoros, e isso vem da nossa tradição, da criação do gado. Né? O Piauí exportava gado para o Brasil inteiro, então nós tínhamos o privilégio de comer carne. Né? Então nós crescemos e fomos criados comendo carne, mesmo aquelas pessoas com menor condição socioeconômica. A diferença entre as pessoas que tinham dinheiro e as pessoas que não tinham dinheiro era a quantidade de comida. Então, no Piauí, fica muito difícil saber quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro pela comida, né? Porque eram os mesmos pratos, a diferença era a quantidade de comida. Né? A forma como essas comidas eram feitas. Então, aparentemente, se você não conhece os códigos culturais piauienses, você não consegue diferenciar, entre aspas, o rico e o pobre. Né? E você também não vai conseguir diferenciar, sem conhecer os códigos culturais mais sutis piauienses, isso na farmacologia popular. Por que você não vai conseguir diferenciar isso na farmacologia popular? E o que é que eu estou chamando de farmacologia popular? Né? E aí a gente vai também para a cozinha. Eu escutava muito, quando eu era criança, uma frase, e isso só vai fazer sentido para mim depois que eu comecei a pesquisar alimentação. Minha avó dizia, minha mãe dizia, minhas tias diziam, coma, porque além de alimentar, vai te curar. Não sei se vocês escutaram, mas era chá, era um suco que parecia que é uma vitamina, é um caldinho, é gemada, e isso eu escutei a minha vida inteira. Quando eu estava gripada, tome esse chazinho. Tanto é que hoje eu tomo chá de alho com limão, como com bolacha, com biscoito. Né? E assim, meus irmãos, meus primos, dizem assim, eu não sei
esse chá é muito ruim. Você é a única pessoa que toma chá de alho com limão, com bolacha. Né? Mas eu cresci tomando chá de alho com limão. Bastava eu ter um rinite, eu tenho sinusite, e assim, eu começava a espirrar, minha mãe me dava chá de alho com limão para eu não entrar numa crise pior. Então, assim, chá de alho com limão, para mim, é a mesma coisa de chá de laranja, né? Chá, né? Então, assim, não, para mim não tem gosto ruim, mas para outras pessoas é remédio, né? Então, assim, a homeopatia está presente no cotidiano piauiense. Ah, toma um chá de folha do olho da goiaba para passar dor de barriga. Né? Os famosos lambedouros. Sempre tinha na casa da minha mãe, na casa da minha avó. Agora, assim, chá de alho com limão, eu tomo, beleza. Agora, não me dê um tal de mastruz com leite, que quando eu estava tossindo, minha mãe inventava de fazer, que aí eu corria. Ou então, piqui com açúcar, o óleo de piqui com açúcar, que esse é meu trauma de infância, que eu apanhei para tomar isso aí. Lá em casa, todo mundo come piqui. Se eu sentir o cheiro, eu saio correndo. Piqui com arroz, piqui com feijão. Agora, na Semana Santa, fui para casa do meu primo. Aí a mulher dele disse: vamos comer piqui com feijão. Sentou ela e minha prima. E eu e meu primo fomos lá para o quintal. Aí ele olhava assim, ele disse: minha prima, o negócio aqui tá feio para nós dois, né? Ele disse: é porque nós dois apanhamos para tomar leite de piqui com cebola. Então, assim, o que é que eu estou querendo dizer para vocês? Que nós, no Piauí, dentro da cozinha, não fazemos só comidas emocionais, afetivas. Nós também fazemos remédios, né? E como é que eu fui me dar conta disso? E aí eu fui lá para a história da alimentação, por isso que eu pedi licença para vocês, para procurar um livro. Eu acredito que vocês tenham já no curso, se não tiverem, eu sugiro que vocês vá até a biblioteca, que eu acredito que tenha, esse livrinho, que é a invenção do restaurante. Né? Porque aí eu fui entender, na história da alimentação, nesse livrinho da Rebecca Spunk, que eu até usei para fazer essa relação, hoje a gente vai para o restaurante e tem um cardápio. Né? O que é que a Rebecca Spunk vai historicizar? Né? Que quando nós construímos, nós não, os franceses e os ingleses vão começar a construir os restaurantes, né? E o nome restaurante vem de restaurar as forças, eles vão construir esse espaço para os doentes, né? Com as sopas curativas. Então, o cardápio do restaurante era sopa. As pessoas iam para o restaurante para tomar sopa para restabelecer as forças. Então, vamos dizer assim, a nossa tradição de, na cozinha, ter esses alimentos, como dizia minha avó, minhas tias, coma, que além de alimentar, vai te curar, não é algo distante da tradição alimentar da humanidade, né? E os restaurantes de venda de comidas, que hoje são lugares sofisticados e que alguns de vocês irão trabalhar, também tem essa ligação. Né? A nossa tradição alimentar de preservar essas comidas curativas, né? E que eu só cheguei um pouquinho perto de coletar, né? E que se vocês fizerem um levantamento nas feiras livres, né? Vocês vão sempre localizar no espaço da feira, do mercado, as ervas, né?
e mesmo conversando na família de vocês, vocês vão encontrar as receitas familiares. Tem aquelas receitas que são super difundidas, né? Mas tem aquelas outras que são só da família de vocês. Né? Tem receitas muito específicas da família, né? Mas tem outras que são o chá de boldo, como eu falei, o limão com alho, o chá de limão com alho para gripe, o mastruz com leite, né? Tomar um dente de alho, beber um dente de alho de manhã para controlar a pressão arterial, o lambedor de maracujá, lambedor de beterraba, né? Eu relacionei algumas receitas, né? Não vou mencionar algumas que eu coletei, né? Mas se vocês começarem a pensar nessas receitas que vocês tomaram na infância ou que continuam tomando, eu começo, ainda hoje eu começar a espirrar minha mãe, minha filha, faça um chá de isso, né? Não vou muito longe, não. Eu tive crise renal, né? Eu tive que quebrar 2 pedras o ano passado, meu presente de fim de ano, e aí minha mãe ligou e disse, olha, vá na loja de ervas que tem aí na sua rua e compre a folha de quebra-pedra e você vai passar 7 dias tomando chá. Quando eu cheguei aí em Teresina para as festas de fim de ano, ela já tinha uma folha, agora eu esqueci o nome, e fez eu passar 7 dias tomando, porque foi tirado uma pedra, a outra pedra, eu ainda estou com ela no... Eu brinco que é a do lado esquerdo, porque a de esquerda ela dá mais trabalho para sair, mas ela tem que fazer a manifestação dela. Então, eu passei 7 dias tomando chá de uma folha, daqui para o final da nossa conversa eu lembro. E agora ela mandou de novo a folha para eu continuar tomando chá. Então, assim, e se eu não tomar, a briga está feita. Né? Então, tá ali o chazinho para eu tomar. Então, assim, tem os remédios, que são os remédios familiares. Né? E por aí vai. Se vocês pararem para pensar nessas, e aí eu vou chamar de marcas alimentares, marcas identitárias, vocês vão conseguir construir essa linha do tempo e ligar o urbano e o rural, vão conseguir também perceber como a nossa culinária, quando eu digo nossa, piauiense, não é porque eu estou aqui há um tempo que eu deixei de ser piauiense, é muito específica e rica. E mesmo que a gente tenha uma ligação com o Maranhão, com o Ceará e com a Bahia, é uma culinária específica, a culinária do Piauí. Né? Por exemplo, eu vou fazer algo bem demarcado entre o Piauí e o Paraná. Se eu chegar aqui no Paraná e pedir mingau de milho, ninguém vai me dar mingau de milho. Aqui mingau de milho se chama canjica. Tá? E canjica para a gente é outra coisa, é feito de outro modo. Né? A pamonha aqui é aberta, ela não é fechada. Né? E ela é muito mais... Então, assim, embora seja, entre aspas, parecido, mas não é igual, não é a mesma forma de preparo. Né? Então, varia não só a nomenclatura, a Luciana está aqui, não é só a nomenclatura, mas a forma de preparo, o gosto. Né? Não, então, e aí, esse processo histórico de constituição do alimento, não só alimento, e aí eu peguei aqui um outro livro, que eu acredito que vocês conheçam, que é do Montanari, que é A Comida como Cultura, que é bem isso, é a cultura alimentar.
né? O Piauí tem uma cultura alimentar, por isso que não é só nomenclatura, né? Quando nós fazemos essa relação, por isso que eu comecei dizendo, a comida é afetiva, né? Não é só alimento, é comida, é uma relação de afetividade, é uma relação histórica, né? Porque quando eu chego aí, eu tenho que comer carne de sol, eu tenho que comer panelada, eu tenho que comer paçoca, né? E eu vou tomar a paçoca como exemplo. Paçoca que é doce, ou então é paçoca de pinhão, para ser salgada tem que ser paçoca de pinhão, né? Que agora está em tempo de pinhão aqui. Então, mas não são os mesmos referenciais, os mesmos processos, né? de preparação. Então, a comida tem toda essa historicidade e tem toda essa relação, né? Então, essas comidas que hoje eu estou dando destaque, que eu chamo de, que poderiam ser chamadas de homeopatia, que são comidas curativas, mas também são relacionais, né? Eu não tomo o chá de quebra-pedra e lá da folha que eu esqueci o nome, só porque eu acho que eu vou ficar boa, mas é porque a minha mãe disse que era para eu tomar, né? A minha madrinha disse, toma que você vai ficar boa, embora o chá da folha lá seja um gosto horrível, né? Quando eu tomo o chá de alho com limão, é porque ele remete à minha infância, né? Porque quando eu tinha minhas crises de sinusite, de rinite, quando eu era criança, minha mãe ia lá, preparava o chá de alho com limão. Então, tem, além dos benefícios, porque tem algumas desses remédios caseiros, ou como eu chamo de comidas curativas, que foram comprovadas e que depois foram lá, a indústria farmacológica foi lá, fez todos os testes, diz, olha, tá aqui, isso aqui realmente serve, mas tem toda essa relação de memória afetiva e de identidade, de pertencimento, né? Então, essas relações entre comida, identidade e pertencimento também devem ser levados em conta quando você trabalha com alimentação. E aí, só para ilustrar, eu acredito que vocês já tenham assistido, sempre quando eu estou falando sobre isso, eu lembro daquele filmezinho infantil, que eu adoro, e eu acho que é sempre uma metáfora bonita, do Ratatouille, né? Do Ratatouille, quando lá o crítico, que era o pior crítico de comida, ele come o Ratatouille, né? Ele acha o prato delicioso porque ele lembra da infância. Mas se vocês não quiserem assistir Ratatouille, assistam Chocolate, né? Porque também tem essa mesma relação. Os chocolates, água para chocolate, se eu não estou enganada, o chocolate faz essa relação também. Por que o chocolate fazia tanto sucesso na cidade, mas porque remetia às memórias de infância, ou as memórias, não as memórias de infância, a memória de cada personagem, né? Então, isso é que é o interessante ou o extraordinário de cada comida. Acho que eu vou parar por aqui para deixar vocês falarem alguma coisa, porque senão eu fico falando de comida e relembrando as coisas interessantes e deliciosas, e deixar vocês conversarem um pouquinho também. Tá bom. Deixa eu ler as mensagens aqui do chat, professora, aí a senhora pode ir comentando conforme a gente for. Isso, porque eu deixei aqui aberto para eu ir vendo quem estava e eu não abri o chat para mim. Certo. A professora Bruna estava falando aqui, né, que
a cozinha é muito afetiva e é impossível receber sem que o alimento não esteja envolvido, sem que esse ambiente seja o lugar de celebrar ao invés da comida. E a cozinha piauiense é por afeto. E sempre que falo aos meus alunos, né, os alunos dela, que estejam abertos a experimentar comidas de forma que consigam aprender sua história e os sentimentos que a envolvem. Eu queria só fazer um comentário em relação a isso. Numa aula recente minha, a gente estava falando sobre cozinha dos países, né? E falando sobre a história, geografia, relevo. E aí depois entramos na gastronomia e o aluno, agora sim vamos na parte do nosso curso. Mas é porque acho que ele ainda não conectou que tudo isso é interligado, a história, a geografia, tudo está interligado. Não tem como a gente pensar a gastronomia sem pensar todo o contexto onde aquilo está, a produção dos insumos, né? Então, se a senhora quiser fazer um comentário em relação a isso. Eu vou, como uma boa historiadora, eu vou lembrar do Brodel, né? Talvez não. O Brodel foi um dos primeiros a perceber essa relação entre história econômica e produção. Né? Na história econômica, a interferência na produção do alimento. Então, assim, e o que a gente vai perceber? Nós só somos, eu vou pegar o exemplo nós somos extremamente carnívoros, mas nós só somos extremamente carnívoros no Piauí porque nós produzíamos carne. Sim. Né? Desde que o Piauí surge, o que a gente foi produzir? Boi. Nós alimentamos o Brasil inteiro até o século XIX. Né? Desde que o Piauí surge lá no século XVI, metade do século XVI, até o século XIX, quando as nossas fazendas começam a falir com a concorrência aqui do Sul. Né? Eu brinco quando o pessoal diz, eita, mas você veio de longe. Eu disse, não, vocês é que são longe, porque o Brasil nasceu no Nordeste. Né? Por que a gente começa a falir? Né? Por que as fazendas nordestinas começam a falir? Porque as charqueadas aqui do sul ficam mais próximas de Minas e do Rio de Janeiro. E o gado do sul é melhor do que o gado pé duro e da forma de criação do Nordeste. Nós continuávamos criando de forma extensiva, enquanto aqui começaram a criar de forma intensiva. Se isso não tiver relação com a economia e a alimentação, pelo amor de Deus, vamos parar. Então, assim, a gente tem que entender todo o processo de produção de alimento. Como é que você monta um cardápio com os produtos da estação? Porque senão o preço do seu prato vai lá para cima. Então, você tem que entender. Eu quero uma coisa que eu adoro, salpicão. Mas você vai colocar morango em vez de passas? Não é o período do morango. Então, você vai colocar passas. Tem período que tem morango no salpicão, tem período que não tem morango no salpicão. Porque não é período de morango. Então, você vai pagar um absurdo para colocar morango no seu salpicão. A questão da sazonalidade, né? A sazonalidade dos produtos. Então, você tem que entender de produção, você vai ter que entender lá do teu fornecedor, o que o teu fornecedor tem, qual é o produto. Então, você tem que entender um pouco, lógico que você não vai dominar você não vai ser um agrônomo, mas você tem que entender um pouco do campo. Você vai ter que entender qual é a região geográfica que você está, qual é o produto tipo. Mas o restaurante é um restaurante de comida francesa. Meu restaurante é de um restaurante de comida típica baiana. Tá, então, como você vai manter os teus pratos numa região que não tem
camarão, por exemplo, se é um restaurante de comida baiana, né? Sim, verdade. Vou botar aqui pra... Então, essa relação... Professor, acho que caiu sua internet. Voltou. Pode falar, continue. Só é porque estava caindo, a minha bateria estava aqui, acabando de pegar. Certo. Né? E, então, assim, sazonalidade de produtos, mas também em que região você está. Tá? Não só a sazonalidade de produtos, mas a localização geográfica que você está, para além da sazonalidade. Né? Que acesso você tem a esses produtos? Por exemplo, eu estou aqui no Paraná, aqui a oferta de alguns produtos é muito mais fácil do que para além da sazonalidade, né? Do que ter aí no Piauí alguns produtos, mesmo que seja em época de produção. Sim. Né? Então, eu tenho que entender essa lógica. Né? Então, às vezes eu brincava, eu disse, olha, as pessoas me dizem assim, por que você, quando foi para aí, você escolheu ficar e não voltar para Teresina? Se tuas pesquisas nunca deixaram de ser sobre o Piauí, você continua estudando história da educação feminina, confessional nas escolas savinianas, você continua estudando alimentação piauiense. Eu disse, olha, aqui eu tenho acesso a algumas coisas que eu não tinha no Piauí, né? Embora eu continue estudando temas piauienses, né? E só consiga voltar ao Piauí uma vez, 2 vezes por ano. Né? E aí eu tento localizar as minhas fontes e trazer para cá. Porque daqui eu consigo sair muito mais fácil ou ter acesso a algumas coisas que eu não tinha em Teresina, em termos de material, não das minhas fontes de pesquisa, mas material para fortalecer as minhas pesquisas, os grupos de pesquisas que eu tenho que dialogar fora do país. É mais fácil conseguir por aí, né? Para a instituição que já tem. Não teria em Teresina. Em Teresina eu consegui, mas eu demorava. Né? Então, eu tive que sair de Teresina para Fortaleza para fazer um doutorado. Hoje em Teresina tem. Né? Hoje em Teresina tem. Mas levou. O tempo que eu levei para ir para Fortaleza e vir para cá foi o tempo que demorou para chegar em Teresina. Né? Então, essa questão de acesso do lugar que eu estou. Então, assim, o tempo que levou para ter, por exemplo, o curso de gastronomia em Teresina, eu já estava fazendo a relação com o curso de gastronomia na UFC. A gente já estava com o grupo de pesquisa na UFC, do lembrar disso. A primeira vez que eu fui para São Raimundo Nonato, a gente já estava com a publicação do grupo lá na UFC. Então, assim, essas questões. Você está dizendo que as coisas em Teresina demoram, que não tem acesso? Não. Vou voltar a que eu falei. O Piauí foi o último estado a se constituir dentro dos estados do Nordeste. É um processo. Né? Então, é o processo histórico. Né? Então você deixou porque... Não, eu continuo levando as coisas para o Piauí. Eu saí, não foi para deixar o Piauí, para esquecer. Para produzir, justamente para produzir para cá, né? Esse conhecimento. Tanto é que todas as coisas que eu faço, eu sempre chamo as pessoas do Piauí. Sim, sim. Eu sempre, quando eu estou aqui, olha, vai ter tal coisa, vamos fazer, chama tal coisa. Teve tá com 1 mês, mais ou menos, a gente montar um painel, a primeira coisa que eu fiz foi chamar as pessoas do Piauí. Né? Meu grupo de pesquisa, que eu sou, olha, vamos montar um painel, chamei
4 pessoas do Piauí para montar o painel. Vamos. E 2 são da UESP. Né? Então, assim, sair não foi para esquecer daí, não, foi para levar as pessoas daí para poder continuar. Né? Como eu disse, não deixei de ser piauiense, não deixei de levar as coisas do Piauí. Tanto é que continuo falando do Piauí nas minhas pesquisas. As minhas pesquisas continuam. E agora também, né? São pesquisas muito, muito relevantes, que é por isso a gente fez esse convite para a senhora. Continuam sendo sobre. Né? Então, assim, pode retomar aqui para as mensagens, professor? Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Pronto. Aí a professora Bruna, ela falou, né, do nosso hábito de comer carne, né, a Maria Isabel com paçoca, e ainda o creme de galinha, né, que é outra proteína também bastante importante. Que não tem por aqui também, creme de galinha. Não tem. Creme de galinha é exclusivo nosso. Tem aqui a Doralice falou, né, que sem carne a comida fica fraca, né? Tem aquele velha coisa, né? Da comida forte, né? Da mistura que faz com que a comida seja fortificada, né, professor? Tem várias coisas que tratam sobre isso, né? As meninas estão comentando aqui sobre chás, sobre lambedouros. Eu lembro de mastruz com leite na infância, que eu tomava muito, e eu gostava de mastruz com leite. Oxe. Pois pronto, você gosta de mastruz com leite, eu tomo no chá de alho. Estamos kits. Aí a Noemi já vai para um lado mais radical, que ela diz que gosta de azeite de piqui com sal. Aqui já é uma especificidade muito específica. Achei muito radical, Noemi. Vou contar para minha mãe, Noemi. Alguém gosta de azeite de piqui. Ela vai ficar muito feliz. Do uso medicinal da banha de galinha caipira, né? Que muitas vezes as pessoas usam realmente a gordura da galinha para fazer remédio. É um dos... eu encontrei... para sinusite, para gripe e anti-inflamatório. É muito interessante, né? Isso também. O Abel, que é um estudante nosso aqui da gastronomia do IFP Zona Sul, ele está fazendo uma pesquisa sobre a Maria Isabel, e ele está falando aqui, né? Que é um comentário dele, que a tradição carnívora do piauiense é pela vocação interiorana da pecuária, pela própria constituição, né, do nosso estado, como ele veio do interior, né? E um navegador e comerciante português trouxe do sul do país a técnica da charqueada, né, para a vila de Parnaíba. Na verdade, não. A técnica da o charque é diferente da carne de sol. São 2 técnicas bem diferentes. Né? A forma de fazer carne de sol é diferente da charqueada. Carne seca e carne de sol são técnicas bem diferentes. Né? Tanto é que o charque ele precisa ser dessalgado e precisa ser reidratado. A carne de sol, a gente basta lavar e ela está pronta para o consumo, ela não precisa ser reidratada. Né? É bem diferente as técnicas. A técnica da carne de sol ela é totalmente piauiense, não faça essa confusão. Com licença, professor. O navegador português, ele se estabeleceu no sul do país, né? E lá ele veio para São João, para o Piauí e tal, e trouxe para fazer as exportações, que daqui do Porto das Barcas, eles exportavam as mantas de carne, tanto seca como para a Europa e através a carne de sol piauiense, né? É mais... Não, aí nós temos uma pequena, digamos assim, diferença ou semelhança entre a carne seca e a carne de sol, que nós aqui a criação de gado piauiense é mais antiga do que a criação de gado no sul. Isso, as charqueadas são mais recentes. A carne de gado piauiense ela é da segunda metade do século XVI, porque o sul ele só é colonizado a partir do século XVII, com as bandeiras e as entradas. Deixa só eu continuar aqui com os... Tá bom, obrigado, professora. Obrigado, professora, pela contribuição aqui. Deixa eu só passar aqui para frente, né? A professora Bruna relembrou a questão dos chás, né?
Ela diz que chá de boldo, casca de laranja, de velame, são o lambedor de malva. Eita, tomei demais lambedor de malva, meu Deus. Óleo de piqui com mel, que o óleo de piqui, que é um laxativo, né? E dão como se fosse para gripe. Eu nunca entendi a relação, mas, enfim, eu tomei muito óleo de piqui, eu tenho trauma de óleo de piqui. Piqui é anti-inflamatório. O piqui é para tudo, né, professora? Parece que piqui, qualquer coisa, azeite de piqui, é uma coisa... Azeite de piqui com cebola e alho. Ave Maria. Aí a professora estava lembrando da folhinha do chá de quebra-pedra, né? Professora Bruna também. E eu dizendo que eu tomei muito também chá de quebra-pedra, mesmo sem necessidade. Eu não tenho nada nos rins, mas eu tomei. É impressionante. É a questão do hábito, do costume, como a senhora mesma falou, né? A questão da recomendação, né? De se colocar, porque a avó indicou, porque alguém indicou, né? É muito interessante. A Noemi pediu para falar. Fique à vontade, Noemi, pode falar. Noemi, você quer falar? Tá, então... Obrigada, professor. É só fazer um comentário em relação ao azeite de piqui, né? Porque como a professora... Vou defender o azeite de piqui. Como a professora comentou, né, que ela tomava um chá de limão com biscoito, porque acostumou a tomar desde criança. E aí, no caso do azeite de piqui, eu tomava justamente para evitar a tosse, né, aquela fadiga na garganta. E meu pai me dava bastante isso. Então, eu passei a gostar. Gosto bastante mesmo de azeite de piqui com sal. Delícia. Pronto, olha, eu já disse, não, eu vou contar para minha mãe que alguém gosta de azeite de piqui, viu? Ela vai ficar muito feliz. Professora Luciana, fique à vontade, pode falar. Bom dia a todos, sou a professora Luciana, aqui do Campo São Raimundo Nonato. Sou de Teresina, tá? E eu comecei a conhecer a cozinha piauiense a partir do momento em que eu comecei a visitar. Eu confesso a vocês que até vim trabalhar aqui, eu não conhecia a gastronomia dessa região sudeste do Piauí. Chegando aqui, eu encontrei uma realidade que se diferencia muito com a realidade mais de Teresina e mais ao norte. E aí, quando eu comecei a conversar com o professor Domingos, ele foi me apresentando os textos da Samara, porque no Piauí a gente tem muito pouca produção de pesquisa em cima da nossa cozinha, da nossa alimentação. Estão muito restritos, né? E aí comecei a mergulhar nas ideias e nas pesquisas que ela fez, e teve um texto que me chamou muita atenção, que foi a questão do regionalismo, né? Que existe realmente dentro da nossa cozinha e que é um aspecto forte. E quando a gente iniciou esse processo de fazer esse evento e trabalhar novamente a cozinha piauiense, só que de um outro aspecto, que é relacionar a questão da nossa alimentação à saúde, eu achei muito interessante, até mesmo porque a cozinha do Piauí, ela vem como uma cozinha de substância, uma cozinha para dar energia. Pode ter iniciado aqui no sertão do Piauí, mas esse aspecto de substância, ele chega até o norte, até o nosso litoral. Ainda que lá haja uma oferta maior dos pescados e o consumo deste. Mas nem mesmo os pescados, eles saem da questão da substância, porque tem que ter o pirão, eles têm que ter o tempero. Então, eu acho muito interessante. E a substância, gente, ela está relacionada à energia ao corpo. De certa sustenta, forma, né? A substância é o que sustenta. As pessoas tentam associar a substância à substância, mas não tem nada a ver. Substância é o que sustenta, né? Isso. E, de certa forma, também, a nossa saúde, né? E aí, ontem, desculpem. E aí, eu trabalho cozinha do Piauí com meus alunos. Só um momentinho, gente. Mas é isso que Luciana estava dizendo, é a questão da substância mesmo. Sempre, ela lembrou bem, o peixe tem o pirão. Sim. A farinha, onde eu estava até brincando aqui com o meu sobrinho, farinha, aí eu lembrei de uma piada do Amaro Jucá, ele disse, não, eu vou botar farinha, tia. Eu disse, tá igual a Amaro Jucá, farinha é bom para tudo, farinha esfria comida, farinha aumenta a comida, farinha dá até gosto, porque se tiver pouca carne, a farinha pega o gosto da carne. Então, assim,
Engrossa o né? fino, esfria o quente. O quente. Aumenta o pouco. Exato. Ele tem uma piada dessa. Eu lembro que nos shows dele ele falou isso. Continue, Aí eu professora. estava vendo vocês tava... falando, né, da relação muito da questão da cozinha e saúde. Será que E ela também só uma observação, ela não se relaciona a questão da saúde dentro da alimentação do Piauí, acho que a professora pode pontuar até melhor, ela não se relaciona também só com as ervas e frutos, ou frutas. Não. As carnes, leguminosas, tudo tem uma relação com a nossa saúde. E a gente está trabalhando as práticas, né? E ontem eu falando para os alunos, essa questão de que a gente evoca muito as nossas produções ao que ela pode oferecer ao corpo. Além da cozinha do Piauí ser deliciosa, harmoniosa em termos de temperos e tudo mais, a gente tem uma conotação relacionada muito. E aí a gente falando nas preparações que nós vamos fazer, né, e a gente falando do pirão de pariba, que é feito para a mulher, né, que teve filhos, se restabelecer a saúde. Das pirão de pariba é um exemplo disso, né, que é a carne, comer 40 dias de... Das canjas ou caldos, que vai levantar aquelas pessoas que estão com algum tipo de gripe, então a gente tem esses aspectos, das carnes que não podem ser consumidas quando você está doente. Então, o feijão maduro, que é o feijão verde, né? O feijão verde, que muita gente considera ele menos ofensivo a quem está com algum problema de saúde ao feijão seco, e aí aquele feijão maduro é mais leve para se consumir, então faz aí um aferventado e tudo mais. Então, eu acredito que em termos dessa significância, e em termos até mesmo de definições da nossa cozinha, a gente tem muitos arranjos que tornam a cozinha do Piauí também única em relação... Nós temos uma cozinha, gente. Nós temos uma cozinha única, ainda que a gente tenha semelhanças. E quando a professora Samara começou a falar, né, do Piauí e Ceará, e a gente está naquela questão do litígio de terras, né, relacionada à questão à zona que vai ser apropriada do Piauí, se o Superior Tribunal de Justiça assim decidir, né, em termos de regra. Aí eu estava pesquisando sobre trabalhos até mesmo do Ceará. E para onde vai a cozinha do piauiense? Aí eu pesquisando uma monografia de uma aluna do sertão, daquela região ali da Ibiapaba, e ela fez uma pesquisa sobre as comidas cearenses naquele torno. Aí as entrevistadas dela, tudo descendia do Piauí. Eu olhei, aí eu disse assim, gente, mas é tão próximo lá, né? Eu acho que a questão... Não, eu posso fazer só um comentário, professor, sobre essa sua fala. Eu sou de Piripiri, que está assim, bem próximo da fronteira com o Ceará, né? É impressionante como muitas coisas nossas, tanto ali de Piripiri, tem muita proximidade com o Ceará, mas só que assim, os cearenses, eles têm essa, vou dizer, esperteza, entre aspas, né, de chamar isso para eles, de se apropriar realmente disso, e de uma forma que acaba sendo algumas coisas exclusivas dele. E nós sabemos que não, eu sou de Piripiri, eu vivencio aquilo, eu sei que não é exclusivo do Ceará. Eu cresci... Vixe, Maria, será que a gente ainda é parente, Carlos? É família brasileira. Pois pronto, pois professora, é arriscado. Eu queria só que ela pontuasse essas questões desses alimentos que curam, em relação que se estende a muitos outros aspectos, né? A gente fala muito desses alimentos como algo apenas como para alimentar, para dar prazer, mas a gente tem outras significâncias. Eu acho que essa da saúde é uma das que dá à cozinha do Piauí também essa exclusividade, vamos dizer assim, em termos, né, de definição, de que temos uma cozinha piauiense, ela é saborosa, ela cura, e tem todos os outros aspectos relacionados a ela. A senhora escutou, professora? Sim. Essa questão entre Piauí, o Maranhão, a gente tem a sorte que tem o rio, né? Não dá para brigar, eles não vão dividir o rio. Mas essa questão entre o Piauí e o Ceará, outro dia, meu irmão é geógrafo, né? O meu irmão mais novo é geógrafo. Ele disse, ixi, isso aí vem desde quando a gente se separou do Ceará, vai levar mais uns 3 séculos. Nem se preocupa, não. Mas essa briga, se a gente
e aí eu vou dizer a historiadora falando, se vocês pegarem os textos do padre Cláudio Melo, que é um dos primeiros historiadores, tá, lá nas coletâneas, foi até reeditado agora pela Fundação Monsenhor Chaves, vocês vão encontrar essas discussões territoriais entre Piauí e Ceará. E um dos primeiros textos sobre alimentação no Piauí vai estar nesses textos do padre Cláudio, ele falando da alimentação. E os índios, e ele vai mencionar lá que os índios da Ibiapaba, a questão da mandioca, né, sobre a alimentação dos índios da Ibiapaba, a colheita da mandioca. Né, e aí a gente não sabe se está no Piauí ou se está no que seria, o que viria a ser Piauí ou o que seria o Ceará. Mas que esses índios da Ibiapaba colhiam, plantavam uma braça, se eu não me engano, ele usa o termo braça, a braça de mandioca, que era a única coisa que eles plantavam naquelas terras. O restante era caça e pesca, né? Mas que a alimentação era uma alimentação frugal. Tá? Então, talvez seja um dos primeiros textos que eu consegui localizar dentro da historiografia piauiense sobre alimentação, né? Quando eu comecei a fazer essa pesquisa. Mas concordo com a professora Luciana. A gente tem uma alimentação muito específica, mas a gente precisa dar visibilidade para essa alimentação piauiense, para que ela não seja apropriada por outros lugares, tá? Nem em termos de nome, nem em termos de processos de produção, né? Porque quando se constrói o processo de produção de uma comida, então, construir, e aí eu vou lembrar algo que eu tive que fazer na minha tese de pós-doutorado, que foi construir um conceito para o prato típico piauiense, porque a gente não tinha um conceito de prato típico. Né? Os outros lugares tinham, mas para o Piauí não tinha um conceito de prato típico. A gente não tinha identificado o que era um prato típico. Aí, quando eu fui para o Ceará, para o grupo de pesquisa, a gente construiu um conceito, o que era a Maria Isabel do Piauí, o que era a cajuína do Piauí, porque o Ceará tem uma cajuína, e eles queriam a cajuína do Piauí. Né? E o Piauí estava no processo de identificação regional e o selo da cajuína. Então, a gente foi lá, construiu, e depois foi que saiu a cajuína como patrimônio, porque o Ceará tem algo de cajuína, mas é a cajuína São Geraldo. Então, eles acham que a cajuína São Geraldo é a cajuína. Que é o refrigerante de caju, né, professora? É a cajuína industrializada. Sim, por isso que essas pesquisas, como as pesquisas em gastronomia, em cultura alimentar piauiense são tão importantes, assim como a sua, né? E eu queria só lhe interromper para a gente tentar continuar aqui, para a gente não se estender muito, tá bom? Eu fiz uma pergunta que eu registrei aqui, mas eu vou retomar só mais o final, porque tem uns comentários que estão mais ligados a esse assunto, né? O Abel falou, né, da questão da sazonalidade, que muitos restaurantes no Piauí já produzem os próprios insumos, principalmente no litoral. Tem um exemplo de um restaurante lá em Barra Grande, que ele tem uma própria horta, por exemplo, que eu conheci lá. A professora Bruna falando da sazonalidade, que é algo que precisamos estar mais atentos para aproveitarmos melhor a maneira do que se tem disponível, né? A professora Luciana falando do crescimento urbano, que ajuda nesses acessos, né? Tem o acesso da zona rural e o acesso da zona urbana, que são diferentes. A Doralice diz que para consumir caju o ano inteiro, ela acaba congelando. A professora Luciana falando da comida de substância, né, que se relaciona com a saúde. A Sheila falando que deu muito mastiz com leite para os filhos.
professora Luciana falando que lembra um pouco do Mato Grosso, acredito que é da Maria Isabel, né? Que a gente sabe que tem algum registro de Maria Isabel lá. A Maria Isabel do Mato Grosso, que eu conheço, é com galinha, mas eles fazem com carne de sol? Sim. Não, e assim, a Maria... Só um momentinho. A carne de sol do Mato Grosso, ela se parece muito com a produção da carne de sol de Campo Maior. Ela está mais ligada à questão da forma, do tipo de carne, que lá eles usam o colchão duro, a gente também usa o colchão duro, e o tempo de permanência dela para secagem. Então, a gente fez mas também, professor. Em relação a isso, né, professora? A gente lá, a senhora de brasileira é da brasileira, a senhora sabe que lá também a gente chama Maria Isabel de carneiro, Maria Isabel de galinha, né? Por isso que eu estou achando. Né? E Piripiri também tem isso. Elas vão mudar, porque eu cheguei em São Raimundo Nonato e tem determinadas comunidades que conhecem o Baião de Dois como a Maria Isabel. O Baião de Dois eles chamam como arroz e carne, mas são comunidades bem fechadas. É igual o Requeijão Cardoso. O Requeijão Cardoso só existe em São Raimundo Nonato. Vim aqui em Canto do Buriti, 1 hora de São Raimundo Nonato. Em Simplício Mendes também tem Requeijão Cardoso. Porque o requeijão do sul do Piauí é por conta da fábrica de laticínio. Professora Bruna, quer comentar, professora? Fique à vontade. Sim, professores. Bom dia a todos. Professora Samara, um prazer conhecê-la, conhecer seu trabalho, né? Eu sou uma apaixonada pela cozinha piauiense, defendo, assim, como faz parte de mim, né? Mas só falando a respeito da sazonalidade, né? A gente pode não só congelar, como alguém falou aí, mas o que eu acho que ainda falta para nós piauienses é abraçar essa questão da produção, de criar novos meios, de se conservar as compotas, os doces, né? Sabemos que temos uma tradição de doces aqui no Piauí, eu acho isso fantástico, né? Mas deveríamos abranger mais para que a gente pudesse aproveitar essa grande produção de cajus, né? Eu frequento muito a região norte, a parte interior, principalmente assim, e aqui União, Miguel Alves, né? E é uma região que eu vejo muito desperdício de frutas, né? De frutos, porque as pessoas não têm essa cultura da conserva, de conservar, ou até mesmo de produzir novas receitas, né? Época de safra de caju, de manga, isso a gente vê lá o desperdício que é total, então isso muitas vezes me dói, né? Em saber que a gente poderia aproveitar muito mais, né? E aí quando chega num período que não tem tanto, né? Aí você sente falta. Então eu acho que a sazonalidade é uma maneira da gente aprender a ser sustentável com o que a gente tem disponível. Muito bem, obrigado, professora. Aí aqui o professor Domingos parabenizando a professora Samara. Professora Bruna e professora Luciana, é só essa questão de não aproveitamento é porque nós somos ainda uma cozinha muito doméstica. Então, a questão de fazer, a questão da compota fazer doces é muito familiar. Nós não temos ainda, eu digo isso muito de conhecer, né? Já que o Carlos é de Piripiri, eu não sei se ele chegou a conhecer na Brasileira uma casa que fazia doces. Eu digo a casa porque era uma casa mesmo, era de família. Então, eles faziam doce de buriti, doce de leite. E eu lembro que era na rua da casa da minha avó. Os meus avós já na Brasileira são falecidos, então eu tenho tios avós. E quando as senhoras dessa casa de doce faleceram, então, assim, a casa de doces acabou, né? Acabou a casa de doces. E, assim, a minha avó, as minhas tias-avós faziam doce porque a gente tinha a casa, a gente tem uma casa, na Brasileira a gente chama a parte de cima e a parte de baixo da cidade. E as compotas na minha família eram feitas das árvores frutíferas que tinham na casa de baixo, que era quase uma chácara. Então, sim, era tempo de manga, se fazia doce de manga, tempo de mamão, fazia doce de mamão, tempo de goiaba, fazia doce de goiaba. A produção de doces é uma produção familiar.
E eu lembro quando eu estava fazendo a pesquisa sobre a minha primeira pesquisa, eu perguntei para minha tia-avó, para uma das minhas tias-avó, por que que o doce de batata é o principal doce do Piauí? Ela, minha filha, porque a batata é o que se mais tem no Piauí. Então, assim, batata dá o ano todo. E eu fiz essa mesma pergunta em Simplício... Isso, essa minha tia-avó mora em Parnaíba. Eu fiz a mesma pergunta em Simplício Mendes para uma doceira de Simplício Mendes. Ela disse, porque batata dá o ano todo. Então, assim, a minha tia mora em Parnaíba, nasceu em Brasileira, ela mora em Parnaíba há mais de 50 anos. Hoje ela está com 82 anos. Ela foi para Parnaíba quando ela casou, né, com 18, 20 anos. Né? E eu fiz essa pergunta para uma doceira de Simplício Mendes. Né? E ela disse, porque batata dá o ano todo. Então, a batata dá no Brasil inteiro, dá no Piauí inteiro. Então, doce de batata é comum no Piauí inteiro, porque dá no Piauí, batata doce dá no Piauí todo. Então, a produção de doces é uma produção familiar. O aproveitamento e a cozinha piauiense é uma cozinha familiar. Eu perguntei isso para uma consultora do Sebrae. Ela disse, olha, a gente faz esses treinamentos, mas ainda é muito familiar. Foi a consultora que... quando eu fiz o trabalho com a Cajuína, ela disse, olha, a gente faz isso, mas as cooperativas são cooperativas familiares. Então, esse ainda é o grande, vamos chamar de entrave, para que essa cozinha piauiense tenha o aproveitamento e não tenha o desperdício. A consultora do Sebrae era a Séries, professora? A Séries Rebelo? Não, eu tenho que olhar. Agora, só para saber. Não, eu tenho que olhar para ver qual é o nome que eu não recordo, porque foi uma das primeiras entrevistas, já está com mais de 10 anos. Sim, sem problema. E a pergunta que eu fiz para a Luciana, porque assim, quando eu fui ao Mato Grosso, foi num evento de História da Educação, e realmente o que a gente chamaria de Maria Isabel, que eu vi lá, foi o que chamaram para mim de galinhada, então foi arroz com galinha, né? Eu vi aqui que alguém colocou aqui o pintado no sul do país, gente, hoje eu estou confundindo país com estado. Pintado é um misturado lá que eles fazem com carne de porco, feijão, milho e eu acho que vai linguiça também, mas eu anotei essa receita. Está no texto maior também. E tem o mungunzá salgado também, que para os mungunzá no norte é mingau de milho, mas lá no sul do Piauí é salgado. É um prato salgado, sim. É um prato salgado. Só voltando aqui para o chat, só para a gente ir concluindo, né? A Sheila dizendo que deu mastruz para os filhos, o professor Domingos dizendo que é sempre um prazer lhe ouvir, o Abel lembrando das qualidades da vitamina E do piqui, a Zaira falando que sebo de carneiro é bom para a circulação, se a minha mãe ouvir isso, eu estou lascado. Minha mãe passa isso na perna, oh meu Deus do céu, minha mãe e minha avó. A professora Bruna diz que quem bebeu esses chás sobreviveu, venceu na vida, é verdade, eu concordo. O Abel falando também... Que a gente passou por tudo isso e está aqui, né? Então, o negócio funciona. Alguma coisa serviu. O Abel falando das garrafadas de batata de purga, né? A Doralice falando que cozidão sem farinha não é possível, não é insustentável. Concordo. Sem farinha não dá certo. A professora falando, né, da substância, né, que sustenta, revigora, principalmente o ano do campo, né, que precisa... Aqui foi que falou força, aí, né? da garrafada de batata de purga, se vocês forem lá no Juazeiro, tem assim, uma receita do Padre Cícero. Tome uma garrafada de batata de purga e reze 3 terços que você ficará curado. Deus me livre e guarde.
A professora Eu Bruna não sei falando... o que curava, se era garrafada ou era os terços, mas tem lá. A minha mãe Receita do Padre Cícero. a minha mãe me obrigava a tomar essa garrafada de batata de pulga todos os dias de Mas manhã ela cedo. foi lá no Juazeiro e falou com o Padre Cícero, viu? Era para ficar corado, ela dizia. Meu Deus. Aí a professora Bruna lembrando do pirão de parido, do caldo de caridade, cozidão com legumes, né, que são justamente pratos que dão essa sustância, né? A Claudilene falando que essa questão das pesquisas, né, que podem roubar tudo que é nosso, mas o fato é que, assim, eu queria só fazer um comentário rápido. No Ceará, eles têm uma estrutura de pesquisa em gastronomia muito robusta. Eles têm bacharelado, eles têm vários institutos federais que têm curso de gastronomia, eles estimulam isso. Eles têm o OCA, né, que é o Observatório Observatório Cearense de Cultura Alimentar, que é uma coisa fantástica. A gente precisa... A minha primeira pesquisa em gastronomia foi financiada pela UFC, gente. Então não tem como a gente querer comparar. Agora sim, a gente precisa correr atrás e produzir, ter produção científica aqui, né? Aí o Abel lembrando da umbuzada, a Ana Cléia falando que teve uns meses em São Raimundo e viu o branco pintado, né, que a senhora já comentou, os doces de casca de limão, falando também do kibebe, né? Agora, o doce da casca do limão é uma prática que está se perdendo no Piauí. Eu lembro quando eu estava fazendo a minha pesquisa, uma doceira de Simplesmente, ela disse, olha, eu só achei uma doceira em Simplesmente para fazer o doce da casca de limão. E ela disse, pelo amor de Deus, não me peça para fazer mais não, porque leva uma semana para fazer o doce da casca de limão. Então, é uma técnica, se vocês puderem, por favor, aprendam e conservem, porque está se perdendo a técnica da produção do doce da casca de limão, principalmente, pessoal, é uma técnica que é do sul do Piauí, o doce da casca de limão, né? Não é do norte do Piauí, ele é uma técnica, as técnicas, né, porque é o manejo de ficar inteira, ela não é fácil de fazer. Existe o doce de limão, eu já vi em Goiás, mas eles fazem cortado, eles cortam em 4 partes. Não, mas desse jeito aí é fácil. Só o Piauí tem o doce da casca de limão inteirinho, e essa técnica está se perdendo, porque as doceiras mais antigas estão morrendo, as mais novas não estão aprendendo, e o Piauí está perdendo essa técnica. Então, por que eu estou falando, pessoal de São Raimundo Nonato? Porque é uma técnica do sul do Piauí. O norte, a gente não tem esse doce. Digo norte porque eu nasci em Teresina, apesar da minha família ser de brasileira, e tinha, como eu disse, a casa de doces. No norte, a gente tem o doce de buriti, o doce de leite, goiaba em calda, que é melhor do que o de casca, mas no norte não tem o doce de limão. Eu sou apaixonada por aquele doce, e se vocês puderem, no curso em São Raimundo Nonato, aprenderem e preservar e difundir a técnica do doce de limão, eu, como pesquisadora e como apreciadora do doce, eu ficaria muito grato, porque ele é um patrimônio alimentar piauiense. Esse doce não existe fora. A fábrica da Lili faz, mas ela não faz igual como o doce artesanal. Uma senhora aqui no Parque Piauí, próximo aqui onde eu resido, a senhora Maria Aguiar, que é tia do Frank Aguiar, ela passou muito tempo ali no Parque Piauí produzindo doce, inclusive o doce de limão. Em Piripiri também tem algumas pessoas. Agora sim, ela está falando que a origem é de lá, mas que acabou se espalhando, como várias técnicas, né? Isso, acaba se espalhando. É uma técnica do sul do Piauí, mas ele é do sul do Piauí. Essa senhorinha de Simplesmente eu conheci, e eu vou lhe confessar, é o melhor doce de limão do Piauí, é dessa senhora. E não a marca, eu só lembro, eu tenho que olhar o nome dela. Ela não faz porque já está bem idosa, né? A família não quis continuar. E essa questão das doceiras piauienses, gente, toda cidade tem as doceiras de referência.
Mas essa transmissão oral e esse desejo dos mais novos, das famílias pegarem esse trabalho, já não existe. Então, por isso... Esse daria uma pesquisa muito interessante, viu, professora? Porque, realmente, em toda cidade tem suas doceiras que são referências. Isso, ela ensinou para algumas, mas a própria família não... Não segue, porque realmente é muito trabalhoso mexer com doce, né? A Doralice aqui falando, né, que aprendeu várias doces. A Doralice é a nossa confeiteira mó ali da Zona Sul. Diz que aprendeu vários doces com a madrinha, né, e todos os doces porque ela olhava para as árvores frutíferas e não gostava de ver as frutas estragarem, né. Aí o Felipe dizendo que está fazendo um TCC com cardápio sazonal, e a Cléia falando, né, que o pintado parece uma feijoada, e leva o milho. A professora Bruna falando que cresceu comendo marisada de abóbora com arroz, eu também, que era temperada apenas com cebola, alho e pimenta do reino, finalizada com cheiro verde. Pensa um negócio bom. Professor, deu vontade agora. Tá perto do almoço, hein? Já estamos chegando aqui, né, nos finalmente. O doce de caju é maravilhoso, né? A Renata falando. Sim, Abel, fala. Lembrando que a cebola utilizada nessas preparações, principalmente ali em Campo Maior, é aquela cebolazinha branca, que também é medicinal. Chama de cebola de cabeça, né? Uma cebolinha. Essa cebola é ideal para as preparações nossas aqui do Nordeste, principalmente aqui da nossa região, né? A Sheila falou aqui que nós aprendemos muitas técnicas. A esteira de umbu, que era feita para armazenar e ter a umbuzada forte, é um alimento ou era um alimento tomado? Maria, esse eu desconheço, essa esteira de umbu, Sheila. Eu quero saber mais um pouquinho também. E a professora falando, né, sobre essa questão do Piauí. A Ana Cléa, ela vai ser condenada, porque diz que é do Piauí. Não gosta de abóbora de cuscuz. E deu uma faca muito grande. Ela sai daqui desta transmissão diretamente, vai ser presa. Coitada. A pessoa que não gosta de cuscuz deu uma taca nela muito grande. Uma pessoa dessa que não gosta de cuscuz. Gente, a gente já está com 1h30 aqui dessa conversa. Está sendo maravilhosa, professora. Eu lhe agradeço imensamente. Eu que agradeço. Não tenho nem palavras assim, por essa conversa. Oxe, Larice, oxe, meu sobrinho de 2 anos come cuscuz. Ele diz, hoje eu quero cuscuz do branco, do branco ou do amarelo? Hoje eu quero do branco, amanhã do amarelo. 2 anos, Tiago come cuscuz, a outra não gosta de cuscuz. O menino está negando que é piauísta. Um conflito geracional, né? Professora, então, eu queria novamente só lhe agradecer. Mas falando nessa questão de paladar, foi a Cléa, né? Sim. Ana Cléa, todo piauiense diz que gosta de coentro, né? Eu não gosto de coentro. Do cheiro verde eu como, mas o coentro eu não como. Tem um colega aqui que ele é paulista. Ele virou para mim e perguntou assim, mas por que todo nordestino gosta de coentro? Eu disse, não, mas eu não gosto de coentro. Eu como o cheiro verde, mas eu não gosto do coentro. Tem uma explicação científica. Não batam na Ana Cléa, estou brincando. Tem a questão das papilas gustativas, tanto para o coentro como para qualquer outro alimento, que tem a sensibilidade, que constrói além da questão emocional, para além da questão emocional, tem a questão das papilas, e tem alguns alimentos que as nossas papilas rejeitam. No meu caso, é o coentro. Vai ver que é o mesmo caso da Ana Cléa, o cuscuz, porque ele tem aquelas partes, quando o milho ou o arroz é moído para fazer a massa do cuscuz, ficam aqueles farelinhos da casca. Pode ser isso. Tem gente que tem essa sensibilidade. A professora Bruna está lembrando aqui que o cuscuz feito com milho fresco é melhor. A minha mãe tinha sempre essa técnica, ela ralava o fresco e misturava com a massa de milho mesmo, né? E ficava com aquele cheiro de milho verde novo, né? Que é muito gostoso. Mas a gente descobriu o meu defeito, que eu não gosto de coentro. Aí tem quem perguntou qual a diferença do cheiro verde para o coentro. O coentro é aquela folhinha que parece um trevo, e o cheiro verde é a folha compridinha.
A cebolinha, né? Geralmente cheiro Isso, a cebolinha. Os dois juntos, isso. Geralmente na feira vem junto, mas como minha mãe tem horta e minha avó sempre teve, dá para separar. Né? Em São Raimundo Nonato, coentro e cebolinha é vendido separado. E o povo aqui ama coentro, tanto é que você não consegue encontrar ele junto, em molho, como cheiro verde. E se você pedir, eles botam 3 palhinhas de cebolinha e o resto só coentro. As aulas práticas aqui, nossa, engraçado demais, porque eu, particularmente, eu gosto de coentro, gosto de cebolinha, mas venho de Teresina, onde a gente usa, assim, de forma muito harmônica. Mas os meninos daqui, quando estão nas práticas, para jogar um coentro, meu amigo, numa comida, você tem que segurar a mão, porque senão eles botam bastante coentro. E são duas coisas separadas e que dão gostos totalmente diferentes no tempero, né? Como diz a história. Deixa só, não, professor, deixa eu só encerrar aqui. Eu vou deixar só o Abel fazer uma fala, aí é para a gente encerrar, para a gente também não se estender muito, certo? Abel, se quiser comentar, pode falar. Professora Samara, a sua palestra foi muito enriquecedora. E essa discussão que nós tivemos a respeito da origem das charqueadas, eu estou baseado numa dissertação, numa tese de mestrado, que diz assim: dos sertões aos mares, história do comércio e dos comerciantes de Parnaíba, feita pela mestranda Júnia Mota Antonácio Napoleão do Rio. Pronto, Abel, deixa para a gente conversar sobre isso. Deixa vocês falarem sobre isso depois, tá bom? Para não. Eu queria colocar para a senhora que o contato da senhora me seria interessante para a gente dirimir. Depois Carlos passa para você. Tá bom, a senhora não se importar. Muito obrigado. Viu, Abel? Me comprometo, Abel, a passar para você, não se preocupe não. Professora, lhe agradeço novamente. Professora Luciana, se quiser fazer mais alguma colocação, fique à vontade. Já está encerrando aqui a conversa. Professora Luciana, quiser falar alguma coisa? Bom, de toda forma, novamente, professora Samara, muito obrigado. Eu estou realmente muito feliz e lhe agradeço, não tenho nem palavras para lhe dizer o quanto foi enriquecedor essa conversa com a senhora. Muito obrigado a todos vocês, alunos aqui do Teresina Zona Sul, do São Raimundo Nonato, aos professores que vieram aqui também. Eu agradeço em nome da professora Bruna, quem eu já conheço também. E se a senhora quiser dizer mais alguma coisa, professora Samara, fique à vontade. Eu só agradeço a oportunidade de conversar mais uma vez sobre comidas piauienses e desejo que todos tenham uma boa continuidade nesse evento, que seja proveitoso e que a gente se encontre outras vezes para continuar falando sobre as nossas comidas. Tá certo, muito obrigado, gente. Pessoal, a gente encerra por aqui. Eu agradeço imensamente a vocês. Eu vou colocar esse vídeo também no YouTube e vou distribuir o link para quem precisar rever. Tá bom? Muito obrigado. E os alunos de São Raimundo Nonato e de Teresina vão se reunir logo mais às 2h para falar sobre os pratos que existem no norte e no sul do Piauí. E também vocês estão convidados a participar, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, bom dia a todos. Bom dia. Obrigada, professora Samara. Obrigada a todos. Antes de encerrar, deixa eu só tirar um print aqui, minha gente, para mostrar a todo mundo. Só um instantinho. Eu estava esquecendo, ó. Deixa eu tirar um print aqui. Professora Samara, se a senhora quiser conhecer um pouco mais de São Raimundo Nonato, os alunos prepararam aí umas apresentações muito legais, né, sobre os produtos, pratos e costumes alimentares aqui para apresentar. É bem interessante. Se vocês gravarem, eu tento ver na quinta-feira, porque à tarde e à noite, hoje eu tenho aula. Bom, pessoal, vou tirar aqui o print, tá bom? Atenção. Aí, Carlos me manda o link. A gente vai ver se dá certo gravar. Aí encaminhamos para a senhora, mas é bem interessante. Quem tiver na sala e quiser, manda o WhatsApp. Meus colegas que entraram aí, obrigada, viu? Vocês mandam o WhatsApp que eu mando o link para vocês verem a apresentação dos alunos. Está muito boa. Pronto, gente, tirei aqui. Muito obrigado novamente e bom dia para vocês. Tchau, tchau. Tchau. Pois aí,
Se vocês gravarem hoje à tarde, aí eu assisto na quinta, porque hoje à tarde e amanhã eu tenho aula o dia todo. Tá certo. Professora. Vida de professor. Tá certo. Professora, novamente, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Foi enriquecedor. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.